Fala, minhas mentes. Imaginem um homem comum, alguém que vivia do suor do rosto, nas águas da Galileia, de temperamento explosivo e impulsivo, e muitas vezes cheio de dúvidas. Este homem não era um filósofo, um rei ou um guerreiro treinado. No entanto, ele recebeu as chaves dos céus. Ivor, sai. Sai. Neste vídeo vamos mergulhar na vida de Simão, o pescador que Jesus chamou de Cefas, a rocha, de sua negação a uma noite fria, a sua liderança inabalável em Roma. A história de São Pedro é a prova que Deus não escolhe os preparados, mas escolhe os capacitados. Prepare-se para entender o porquê esse homem, que é o alicerce de uma fé que atravessou milênios. A história de São Pedro, de Simão ao Cefas. A origem simples de um pescador, nascido em Betsaída, Simão viveu com sua família em Cafarnaum. Era um pescador experiente na Galileia, uma profissão que exigia força e resiliência. Seu chamado pelo Mestre Jesus Cristo. O encontro de divisor de águas, juntamente com seu irmão, André, o momento da pesca milagrosa, onde Jesus diz: "Não temas. Agora em diante serás pescador de homens." A transformação de um simples pescador para um pescador de homens. Jesus mudou seu nome para Pedro. Na cultura bíblica, mudar o nome significa mudar o destino e a essência da pessoa. Antes de continuarmos o vídeo, eu quero deixar aqui na descrição a recomendação de livros, uma HQ e livros de biografia e teologia sobre São Pedro. Vale a pena conferir lá e comprar. Quem quer aprender mais a fundo sobre o assunto, pois esse é apenas um pequeno recorte da história de São Simão Pedro. A ligação com Jesus Cristo, intimidade e contradição. O círculo íntimo entre os apóstolos. Pedro fazia parte do trio de ferro, com Tiago e João, que presenciou vários momentos que os outros apóstolos não viram, como a transfiguração e a agonia no Getsemane, a sua confissão de fé e o reconhecimento do Messias. Em Cesareia de Filipe, Pedro é o primeiro a declarar: "Tu és Cristo, o Filho do Deus vivo." A queda e a redenção, o exemplo do homem que, como nós, falhou na busca da cura das falhas. O momento humano mais doloroso, as 3 negações durante o julgamento de Jesus. A análise do medo psicológico e o amor. Quando Jesus perguntou: "Ama-me?", o diálogo pós-ressurreição na praia, onde Jesus restaura Pedro 3 vezes, onde ele cura a ferida da negação. A relação com os demais apóstolos. O porta-voz, a autoridade do primeiro Papa em ação. Após a ascensão de Nosso Senhor Jesus Cristo, Pedro assume naturalmente o papel de líder. É ele quem propõe o substituto de Judas Iscariote. No Pentecostes, a transformação de um homem acuado em um pregador que converte 3.000 fiéis em um dia. O conflito com Paulo, o famoso incidente em Antioquia, a relação entre Pedro, o apóstolo dos judeus, e Paulo, o apóstolo dos gentios, mostra que a igreja primitiva era viva, organizada e capaz de resolver divergências através da caridade. 5. Significado para a Igreja Católica. Pedro, o primeiro Papa. A fundamentação em Mateus 16:18. Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O primado de Pedro. Como a autoridade de Pedro foi entendida para manter a unidade da fé. Seu martírio em Roma foi seu último ato primoroso em vida. A tradição diz que Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, por não se achar digno de ser martirizado igual seu mestre. As Epístolas de São Pedro, composta por 2 livros do Novo Testamento, funciona como um primoroso testamento de encorajamento
e instrução doutrinária para as comunidades cristãs que enfrentavam perseguições no primeiro século. Na primeira epístola, Pedro assume o papel de pastor zeloso, exortando os fiéis para manterem a esperança e a santidade mesmo perante o sofrimento, utilizando a metáfora do ouro provado pelo fogo para descrever a purificação da fé. Já na segunda epístola, o tom se torna mais urgente e vigilante, focado no combate contra os falsos mestres e na reafirmação da promessa de sangue vinda de Cristo. Juntas, essas cartas revelam o amadurecimento teológico dos apóstolos, que transita da impetuosidade da juventude para a sabedoria madura, enfatizando que a paciência divina é uma oportunidade para a salvação e que o conhecimento de Deus é a base para uma vida verdadeira de piedade. A arqueologia fez um dos achados mais importantes para a Igreja Católica. As escavações sobre o Vaticano, que encontraram o túmulo original com as inscrições Petros N. Pedro está aqui. Legado e aprendizado, a rocha que nos inspira até hoje. A santidade na imperfeição. O maior legado de Pedro é a esperança. Ele errou, duvidou e caiu, mas nunca tentou parar de amar a Cristo. Sua virtude da humildade. Reconhecer sua tamanha pequenez perante a grande missão, o chamado para a ação. Pedro nos ensinou que o sim para Deus não é um evento único, mas uma escolha diária para retomar o caminho, mesmo após as quedas. Bom, antes de encerrarmos, eu quero reforçar que temos os livros aqui embaixo na descrição. São bem interessantes e eles vão complementar o conhecimento de vocês. Esse vídeo é apenas um recorte sobre a vida de Pedro e espero que vocês gostem dessas recomendações que eu estou fazendo. De volta ao vídeo. Vamos encerrar agora. São Pedro não foi escolhido por ser perfeito, mas por ser disposto, que é a vida de um pescador da Galileia, a lançar nossas redes a mares mais profundos. Confiando se ele nos chamou, ele também nos sustentará. Bom, esse é o fim do vídeo. Espero que curtam, compartilhem e comentem. Aí, qual é sua opinião sobre Pedro, que é muito controversa às vezes, pelas questões religiosas que ele representa. Então, valeu!